Ok. Então, gente, vamos para a nossa quarta jornada, nossa quarta viagem hoje. Vocês adiaram semana passada para ir na manifestação, está tudo certo? Hoje a gente vai para o nosso quarto encontro, e nesse quarto encontro a gente vai estudar os desafios da doutrina da inspiração. Deixa eu até escrever aqui, porque o primeiro slide eu acabei não colocando. Desafios da doutrina de inspiração. Nossa quarta aula. Então vamos orar pedindo a Deus para conduzir a nossa vida aqui, pedir que ilumine o nosso entendimento. A gente aprendeu que não existe teologia sem oração. Teologia sem oração é teologia morta, né? Você fazer teologia sem estar em contato com aquele que é, né, o alvo da teologia, é fazer uma teologia que não tem realmente o verdadeiro significado, né? Então vamos pedir a Deus para iluminar o nosso entendimento, guiar a nossa mente em cima daquilo que a gente vai estudar aqui hoje. Então hoje eu vou orar, tá bom? Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te louvamos nessa noite que nos reunimos aqui para estudar mais um pouco da sua palavra, mais um pouco a respeito do seu reino, das coisas do Senhor. Nós queremos, Senhor, adorar o teu nome nessa noite com o nosso intelecto. O Senhor nos deu o intelecto, o Senhor nos deu o raciocínio, o Senhor nos deu uma mente inteligente, e nós queremos te adorar com essa mente. Queremos mergulhar na sua palavra, mergulhar na verdadeira teologia que está em contato com o Senhor, que é o nosso foco, que é o nosso alvo. Pois o nosso objetivo aqui é crescer na graça e no conhecimento, a fim de exercermos um ministério de qualidade na sua presença. Cada um aqui tem um chamado, tem uma vocação, e na medida que nós vamos nos aprimorando no conhecimento do Senhor, tanto através da relação direta contigo, como também através do nosso intelecto, nosso ministério, a nossa vocação, a nossa vida cristã, ela se eleva na sua presença. E para isso estamos aqui nessa noite. Que o Senhor opere com o seu Santo Espírito, esse mesmo Espírito que inspirou a sua palavra, esse mesmo Espírito que guiou a sua igreja através dos séculos, esse mesmo Espírito que está aqui nessa noite, venha nos conduzir, nos guiar, nos orientar, nos iluminar acerca do estudo que nós estamos realizando aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Bem? Então, gente, naquela última aula, na nossa terceira aula, nós falamos sobre o surgimento do protestantismo crítico, né? E a gente entendeu, a gente aprendeu aqui, que esse protestantismo nada mais é aquele protestantismo que abraçou os valores da modernidade para poder desenvolver a atividade teológica. E aí, naquela aula, a gente aprendeu o seguinte, que os principais valores da modernidade, esse movimento de cultura, em primeiro lugar, a supremacia da razão. A razão passa a ser o critério absoluto do conhecimento da verdade. Então, todo conhecimento que quiser se legitimar como verdadeiro e legítimo, ele precisa passar no tribunal da razão. E todo conhecimento que não se sustentou diante do tribunal da razão, ele foi rejeitado como um conhecimento legítimo e verdadeiro. Porque não mais Deus passou a ser o critério do conhecimento humano. A razão passou a dominar e ser o critério do conhecimento humano. Inclusive, não sei se vocês já estudaram isso, eu imagino que sim, na escola, na Revolução Francesa, que foi uma revolução fruto desses movimentos da modernidade, eles fizeram um culto a Deus, à razão. Então eles quiseram transformar todas as coisas a partir dessa razão absoluta, e aí substituir o culto a Deus pelo culto a deusa razão, né? E o segundo valor da modernidade que nós tratamos aqui
foi a negação da intervenção divina no tempo, na história. E a partir disso, a partir do momento que não existe intervenção divina, não há sobrenatural, não há milagres, e não há providência de Deus, logo, não há inspiração como um ato divino, sobrenatural da parte de Deus. E o terceiro fundamento que marcou muito esse protestantismo crítico foi a ideia de que nós não podemos conhecer a Deus objetivamente. Então, veja, a modernidade estabeleceu o seguinte: nós não podemos conhecer a Deus, porque não existe revelação. Se Deus não se revela, como é que você vai conhecer a Ele? Então, a modernidade trouxe esse valor, né? Valor contrário ao valor cristão. Não há possibilidade de se conhecer a Deus objetivamente. E aí o que acontece, inclusive, no próprio país aí do nosso autor que a gente está trabalhando, o Herman Bavinck, o que aconteceu com as faculdades teológicas através desse processo? Se a gente não tem condições de conhecer a Deus objetivamente, as faculdades teológicas das universidades da Holanda, que é o autor que a gente está trabalhando aqui, ele é holandês, foi transformadas em departamento do estudo da religião. Porque o que aconteceu a partir do advento da modernidade? A teologia foi dada como morta. Se Deus não se revela, 2, Deus não pode ser conhecido. Então a teologia não é teologia, não é um conhecimento objetivo. E aí eles tentaram resgatar a teologia, ressuscitar a teologia como ciência da religião. O que é a teologia? A teologia é o estudo do fenômeno religioso, assim como a gente estuda os fatos históricos, os fatos sociológicos, os fatos psicológicos, a gente também estuda os fatos religiosos produzidos pela experiência do homem em relação ao sagrado divino. Veja que Deus saiu dessa equação. Teologia passou a ser a sua opinião, o estudo da sua experiência, da experiência humana acerca do sagrado. O que o homem pensa do sagrado? O que o homem diz acerca do sagrado? Quais são os ritos das religiões existentes? Quais são as doutrinas das religiões existentes? A teologia virou isso, ou seja, a teologia morreu. Então, a partir desses valores da modernidade, a teologia ela acabou sendo rebaixada para o estudo da ciência da religião. E agora? Agora a gente tem os desafios para poder reafirmar e resgatar a doutrina da inspiração tal como ela veio através dos séculos. Lembra que a gente viu aqui que até o século XVIII todo mundo reconhecia a inspiração de um jeito ou de outro, se extrapolando a própria realidade da inspiração. Eles reconheciam, todos eles, nas suas teorias inspiracionais, eles reconheciam a inspiração como um ato divino, como um ato sobrenatural de Deus, que despertou, inspirou os seus autores para produzir os escritos que vieram a se tornar a Bíblia. Então, nesse sentido, todos eles entendiam que a Bíblia era um livro divino e humano. Divino por quê? Exato, divino porque aconteceu o ato da inspiração. E humano por quê? Porque Deus inspirou o homem, não foi máquina, não foi robô. Deus inspirou. Às vezes as pessoas fazem aquelas colocações bobas, né? Isso aí, algumas pessoas tentam trazer alguns questionamentos contra a Bíblia, mas são argumentos de jardim de infância. A Bíblia é um livro humano. Mas quem disse que ela não é um livro humano? Quem foi que disse para você que ela não é um livro humano? Você já viu essas perguntas que às vezes as pessoas colocam, esses questionamentos? Mas como é que eu posso acreditar que a Bíblia é um livro humano? Nós nunca negamos isso, pelo contrário. Nós assumimos isso claramente, porque Deus inspirou a homens. Às vezes o sujeito só esquece de falar a segunda parte, que na verdade é a parte maior. É um livro divino também, porque
ele foi inspirado de maneira sobrenatural por Deus. Bom, a partir desses contextos que nós mostramos aqui, surgem, então, esses desafios. E hoje, na nossa aula, a gente vai abordar aqui, mais ou menos, uns 5 desafios para a gente sustentar a doutrina da inspiração, e não só a doutrina da inspiração, porque quando a gente fala da doutrina da inspiração, envolve também outras doutrinas fundamentais do cristianismo. As doutrinas fundamentais do cristianismo se tornou um grande desafio, no sentido de serem sustentadas. Veja, se há um grande desafio para sustentar e reafirmar a doutrina da inspiração, esse desafio diz respeito a nós diretamente, porque pelo que eu vi aqui, todos nós reconhecemos a doutrina da inspiração nessa perspectiva. A inspiração é um ato sobrenatural de Deus. Não é assim? Todos nós não concordamos assim? Então, para nós que defendemos isso, se torna um grande desafio a gente sustentar essa doutrina. Então, a gente vai trabalhar esses desafios aqui para que a gente tenha noção daquilo com o que a gente está lidando. Isso vai ajudar a gente a refletir e a entender quando alguns argumentos são colocados contra a Bíblia. Então, você, consciente desses desafios, é claro que você vai ter mais condições de elaborar, ou seja, de trabalhar em cima disso e desenvolver um argumento mais sólido, mais consistente, para poder enfrentar, né, toda a hostilidade do nosso tempo em relação aos dogmas, e principalmente o dogma da inspiração. Lembre aqui que a palavra dogma no nosso meio aqui não é no seu sentido negativo. A gente viu aqui a palavra dogma no sentido positivo. Essas escolas teológicas da Alemanha, Holanda, elas influenciaram o mundo. Todo mundo. É assim, a Alemanha, impactou toda a Europa e vai para os Estados Unidos, aí depois chega aqui. A gente pega já, né, a coisa quando... O Ocidente ou o Oriente também influenciou? Não, só aqui, o Ocidente. Só o Ocidente. Só o Ocidente. Pô, foi forte agora, hein? Se você pegar os grandes filósofos, os grandes teólogos da modernidade, a grande maioria são alemães. Então começa lá a brincadeira, se expande para a Europa, depois chega nos Estados Unidos e depois vem para cá. Hoje, a maioria das faculdades teológicas do Brasil, elas trabalham com esse tipo de teologia, tá? A gente está aqui trabalhando uma teologia confessional, mas a maioria dos seminários, como, né, a gente até acho que já tocou nesse assunto, trabalha com essa teologia moderna. Essa teologia liberal ficou conhecida também como teologia moderna. Então, o sujeito que está de posse dessa teologia, ele se acha científico. Não, eu tenho uma teologia científica porque o meu método de fazer teologia é um método científico. E aí, muitos alunos saem ou melhor dizendo, muitos irmãos saem crentes da igreja para fazer teologia, para poder se aprimorar para a obra do Senhor, chega lá, acaba entrando em parafuso, muitos negam a fé, passa a tratar a fé com indiferença, enfim, tem todos esses processos aí. Mas voltando aqui, a palavra dogma, ela tem que ser vista no mesmo contexto da palavra religião. O que significa religião? No sentido literal da palavra. Faz parte do contexto. Religare. Então, a palavra religião, ela tem o seu sentido positivo e o seu sentido negativo. Qual é o seu sentido positivo? Por exemplo, a palavra religião significa religar. E o que pressupõe? Pressupõe que o homem foi desligado e precisa ser religado. Certo?
E quem é a nossa religião, então? Quem é o nosso religare? Quem é o nosso religamento? A Ampla? Não, a Ampla já até morreu, né? Jesus é a nossa religião. Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu não tenho religião. Em que sentido está dizendo isso? É claro que ele está, na maioria das vezes, no sentido vulgar da palavra, no sentido popular. Religião, no sentido popular, é várias crenças, rituais. Eu não sigo ritual. A pessoa, quando diz assim no nosso meio evangélico, eu não sigo religião, ele quer dizer isso. Mas a palavra religião, ela tem esse sentido positivo. A palavra dogma também. Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho dogma, eu tenho Jesus. Ah, não tem não? Aí a gente fez aquele critério dogmático aqui. Vocês creem na divindade e humanidade de Cristo? Sim. Você crê na Trindade? Sim. Então vocês são dogmáticos. Então, para defender o dogma da inspiração, dogma, lembrando que é uma doutrina oficial da igreja a partir de reflexões profundas com base nas escrituras, no sentido evangélico, no sentido protestante. Então, como é que a gente elabora um dogma? A gente vai até fazer um processo dogmático aqui para vocês entenderem a coisa legal. O dogma ele é desenvolvido a partir da própria escritura. Refletindo os dados da escritura, a gente chega nos dogmas estabelecidos no cristianismo. Foi assim, gente, que aconteceu com os dogmas centrais do cristianismo através da história. Você pensa que o dogma surgiu lá com doutores de teologia sentados numa cadeira, refletindo, e aí, como é que vai ser o dogma X? Quem vai votar no dogma X? Quem é a favor do dogma X, fique como está, como faz na Assembleia, no Senado, né? Não é assim, era na batalha do dia a dia. Inclusive a teologia cristã, que hoje nós professamos, ela surgiu como? Um teólogo chamado Irineu de Lyon, lá no século II, ele é considerado o primeiro teólogo cristão, não porque ele inventou a teologia cristã, porque ele foi um dos primeiros a fazer uma formulação teológica mais ampla e mais abrangente. Então ele é reconhecido como o primeiro, por assim dizer, teólogo cristão. E como que aconteceu isso? Como que ele formulou a sua teologia? Sentado, refletindo, numa cadeira especial lá, enfim, não. Foi para defender a sua igreja da heresia do seu tempo que ele formulou a sua teologia. Então a teologia surge aonde? No campo de batalha. Na guerra pela preservação da sã doutrina, na guerra pela preservação do evangelho, eles produziram a teologia cristã. Então os dogmas que a gente tem no cristianismo, os dogmas centrais, foram produzidos assim. As duas naturezas de Cristo, grandes debates, grandes reflexões, guerra para defender, né, a verdade bíblica contra as heresias, pessoas tentando desfazer o mistério da encarnação, tentando trazer uma linguagem reducionista acerca desse processo. Enfim, eles lutaram para defender a sã doutrina e preservar as verdades das Escrituras. Isso aconteceu no campo de batalha. Por isso que eu faço questão de ressaltar esses aspectos, para que a gente veja como que é a importância da teologia no nosso tempo. Não é uma coisa puramente ficar refletindo ideias na cabeça, não, é no campo de batalha, na guerra pela preservação da verdade, que esses dogmas cristãos foram produzidos, inclusive o dogma da inspiração. Agora vamos ver aqui, no slide aí, no primeiro, mostra para a gente qual é o primeiro desafio que nós encaramos em relação à doutrina da inspiração. Lembra que a gente está aqui, ó, teologia sistemática, o módulo de bibliologia e o aspecto objetivo aqui específico é a doutrina da inspiração. Vamos lá, qual é o primeiro? Agora aqui, esse primeiro desafio não é nem propriamente em relação a esse protestantismo crítico, a essa teologia moderna, né, essa teologia liberal. O primeiro desafio a gente já encontra onde? Na nossa fonte de reflexão teológica. A gente já encontra o nosso primeiro problema em relação ao desafio da doutrina da inspiração,
justamente nas Escrituras. Veja aí o slide, como diz aí para nós. A Sagrada Escritura, isso aqui são as palavras do autor que a gente está trabalhando. Eu mandei esse livro para vocês lá no grupo, tá? Se vocês quiserem revisitar esse livro, vocês vão lá no grupo, que ele está lá. Aí você vai lá na página 400 e pouco, assim você vai começar a encontrar ali a matéria, né, que a gente está abordando aqui, a doutrina da inspiração. Todas as vezes que as palavras estão em amarelo, são as próprias palavras do autor. Então o autor coloca lá: a Sagrada Escritura em nenhum lugar, preste bem atenção nisso, oferece um dogma, e cortou, porque eu tive que tirar foto da tela do computador, porque eu não estava conseguindo passar para o grupo. Até tentei, mas o computador bugou, ficou e não foi. Aí fica assim: oferece um dogma claramente formulado sobre a inspiração, mas nos confronta com o testemunho do seu caráter soprado por Deus, e além disso nos fornece todos os dados ou componentes necessários para a construção, grafe bem essa palavra, para a construção do dogma. Vocês entenderam basicamente qual é esse primeiro grande desafio aqui? Quando a gente vai na Bíblia, gente, o que a gente encontra ali na Bíblia? Claro, a palavra de Deus, óbvio. Quando a gente vai na Bíblia, como eu falei aqui anteriormente, a gente encontra ali um conjunto de princípios. A Bíblia traz para a gente um conhecimento principiológico, ou seja, um conjunto de princípios que se aplica a toda a realidade. A Bíblia não traz para a gente um conhecimento exaustivo de toda a realidade. Não, a Bíblia traz para a gente um conjunto de princípios que mostra a nós tudo aquilo que diz respeito à realidade. Por exemplo, lá em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Beleza. Qual é o princípio ali? Deus é criador do universo. Esse universo não é eterno, como dizia o filósofo Aristóteles. Por quê? Porque ele teve um princípio, né? Teve um começo, e esse começo foi o próprio Deus que realizou, portanto não é eterno e nem é fruto do acaso. Então qual é o princípio ali? Estabelecer que Deus é criador. Agora, os aspectos desse universo a gente aprende aonde? No desenvolvimento científico. Então a Bíblia traz para a gente, para você ter um exemplo, esse conjunto de princípios que vão mostrar a gente, que vão nos guiar acerca de toda a realidade. E também a Bíblia apresenta para nós, aí é muito mais importante que dentro do que a gente está trabalhando aqui. A Bíblia apresenta para a gente um conjunto de verdades assistemática. O que isso quer dizer? Veja, quando você pega o texto da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, o que você vai encontrar aqui? Você vai encontrar as verdades de Deus distribuídas em todo o seu texto, de Gênesis e Apocalipse, de maneira espontânea. Aqui a gente não tem nenhuma doutrina sistemática. Aqui nas Escrituras a gente não tem nenhuma formulação dogmática acerca de qualquer assunto. O que a gente tem aqui no texto das Escrituras, de Gênesis e Apocalipse? A gente tem um conjunto de verdades distribuído em todo o texto. Por exemplo, você fala de salvação lá em Gênesis, mas a salvação você fala em Mateus, a salvação você fala em Apocalipse, você fala em toda a Bíblia. Não tem ali um setor, capítulo 1, por exemplo, primeira parte, seção 1, capítulo 1, salvação. Agora, doutrina do fim dos tempos, seção 2, parte 3, capítulo 2. Você não encontra isso na Bíblia. Portanto, a Bíblia traz para nós um conjunto de verdades assistemática, distribuída em todo o seu texto. Aí eu te pergunto assim, se nem a Bíblia apresenta para nós um dogma formulado, se a própria Bíblia não apresenta para nós uma doutrina sistemática, quem somos nós para desenvolver uma teologia sistemática?
A Bíblia é um conjunto... Sai dessa aí agora, Vital. A Bíblia é um conjunto de verdades assistemáticas. Você vai encontrar ali verdades sobre todos os assuntos ali, sem uma organização sistemática. Ela apresenta para a gente assim. Os livros vão aparecendo, os assuntos vão aparecendo e vão se sobrepondo sem nenhum sistema de pensamento ali dentro. Então, ela não apresenta para nós nenhuma doutrina sistemática, ela não apresenta para nós nenhum dogma definitivo. Você vai encontrar, por exemplo, em Paulo, na carta de Paulo aos Romanos, uma coisa assim, quase chegando próximo a uma teologia sistemática, porque Paulo ali foi muito preciso na carta aos Romanos. Ele fez uma elaboração doutrinária sobre a justificação pela fé. Ele parte do princípio que o Evangelho descobre para nós a justiça da fé, diferente da justiça da lei, né, do Antigo Testamento. E aí, visto que o Evangelho traz a descoberta da justiça da fé, ele, claro, inspirado por Deus, começa a elaborar a doutrina da justiça da fé. E aí, quando você pega a carta aos Romanos, é uma coisa assim impressionante. Do começo ao fim, ele é cirúrgico. Ele se mantém no seu tema, no seu assunto e na sua doutrina. Você raramente vai encontrar isso em Paulo, mas dessa vez ele fez. Por exemplo, na carta aos Hebreus também, você encontra ali do começo ao fim, o autor trabalhando doutrinariamente, a gente não pode dizer sistematicamente, né? Trabalha ali doutrinariamente a supremacia de Cristo. Então, do começo ao fim, ele trabalha esse tema. Mas você não tem, então, uma doutrina sistemática definida, elaborada. Aqui esse assunto, agora aqui nessa parte esse assunto, assim tudo certinho. Mas, por outro lado, o que a Escritura nos apresenta? O autor coloca aqui. Por outro lado, ela nos confronta com o testemunho do seu caráter soprado por Deus e, além disso, fornece para nós os dados, ou seja, os componentes com os quais a gente vai construir os dogmas, como o autor coloca aqui. Então, veja, ela não apresenta para nós uma doutrina sistemática definida e acabada, porém, ela vai nos fornecer os dados, os testemunhos sobre os diversos assuntos, inclusive o autotestemunho da inspiração. E aí, com base nesses dados, o que a teologia sistemática faz? A teologia sistemática reúne, agrupa esses dados para formular as doutrinas específicas das Escrituras. Agora, por que isso é necessário? A Bíblia não vai dar para a gente diretamente, porque aí já era demais, né? Que é tudo mastigado. Deus já deu para a gente a revelação. E agora? Deus deu para a gente uma mente lógica. Deus deu para a gente uma mente racional. E a gente só consegue conhecer as coisas de maneira clara e eficiente quando nós organizamos os dados do conhecimento. Quem fez essa sacada brilhante? Eu trouxe até aqui outro autor, um autor pesado também, teologia sistemática aqui do Augusto Hopkins. Até para falar o nome dele é estranho. Ele traz para a gente essa sacada brilhante. Ele vai apresentar para a gente por que é necessário a teologia sistemática. Lembra que quando a gente está falando de teologia sistemática, nosso recorte específico é a doutrina da inspiração. Nós estamos fazendo aqui teologia sistemática. E por que ela é necessária? Show! Para que a gente organize os pensamentos acerca dos assuntos referentes às Escrituras e consiga atingir o quê? Completa aí. Clareza, o conhecimento eficiente, com total clareza. Quer ver uma coisa? Vamos na Bíblia, para você ver que coisa interessante.
antes de mostrar aqui o exemplo desse autor, vamos lá em Lucas capítulo 1, para a gente ver aqui o processo que Lucas utilizou aqui na escrita da sua narrativa do Evangelho. Olha como é que ele fala acerca do que nós estamos tratando aqui. Ele vai contar o Evangelho para Teófilo. Você não sabe quem é Teófilo. Teófilo significa amigo de Deus. Na história, ninguém conseguiu identificar se Teófilo foi realmente, alguém específico. Enfim, tem essa discussão. Alguns dizem que Lucas, o médico, antes de ser médico, foi escravo de Teófilo, que era alguém da nobreza, e depois Lucas, recebe a libertação, faz medicina, se forma, e depois se converte ao Evangelho, escreve uma narrativa do Evangelho para esse Teófilo. Enfim, essa parte não vem ao caso aqui. Mas olha só como é que ele começa a narrativa do seu Evangelho. Capítulo 1, verso 1. Tendo, pois, muito empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os precederam desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. O que Lucas está fazendo aqui? Ele está fazendo uma pesquisa histórica. Ele está correndo atrás das fontes, que são as testemunhas oculares do Evangelho, e vai se inteirar desses fatos do Evangelho. Porque ele quer fazer o quê? Ele quer transmitir esse Evangelho de maneira organizada. Ele quer apresentar uma narrativa em ordem, alinhada para Teófilo. Teófilo, tudo indica que ele já ouviu o Evangelho, ele tinha já conhecimento do Evangelho, mas ele tinha aquele conhecimento fragmentado. O autor fala aqui, Lucas diz assim, escrever daquilo que você já está informado, mas eu quero apresentar para você uma narrativa organizada desses fatos, que você já está informado, para que você tenha certeza deles. Olha que coisa impressionante aqui. O que Lucas está fazendo aqui, gente? Está fazendo a construção, não de um dogma especificamente, mas ele está fazendo a construção de uma narrativa organizada, a fim de que Teófilo, que já tinha se informado do Evangelho, pudesse ter a clareza e ter a certeza dos fatos que ele conheceu de maneira fragmentada. Então veja como é que as coisas, aqui na Escritura, a gente não tem propriamente uma doutrina sistemática, mas a própria Escritura apresenta os dados para a gente fazer essa construção, e o próprio Lucas, dentro da Escritura, ele está fazendo algo de maneira embrionária, que aponta para essa direção. Por exemplo, se você entrar aqui e encontrar esse microfone, enfim, lá na porta, ali, na soleira ali, aí você encontra o quadro fora da sua posição, as cadeiras aqui em cima. Ao chegar aqui dentro dessa sala, o que você vai sentir? A desordem está imperando. O caos tomou conta dessa sala. E, naturalmente, o que você vai fazer? Você vai tentar colocar, você vai colocar em ordem. Então, a ordem é um aspecto natural da nossa constituição mental. A ordem, a organização é um aspecto natural da nossa mente. A ordem que a gente coloca no mundo, por exemplo, aqui temos uma ordem, está tudo no seu devido lugar. Cadeira, o microfone, tudo. Essa ordem que está aí é fruto do quê? Da nossa constituição mental, que naturalmente clama pela ordem. Ela clama contra o caos. Então, veja, tanto no aspecto físico, quanto no aspecto do conhecimento, a nossa mente nos chama para dentro da ordem. E aqui o autor, esse autor que nós estamos falando aqui, mostra para a gente essa realidade.
Ele diz aqui, ó, no capítulo... Vamos ver qual é o capítulo que ele está tratando aqui. Vamos lá. No capítulo 1, na parte 4, ele fala da necessidade da teologia. E nesse caso é da teologia sistemática. A teologia sistemática aqui. Por que é necessário a teologia sistemática? É simplesmente por uma questão superficial, simplesmente para organizar os fatos apenas? Não, ele mostra que essa teologia sistemática é necessária, porque, em primeiro lugar, ele coloca assim, é necessária porque se baseia no instinto organizador da mente humana. Esse princípio organizador faz parte da nossa Constituição. 2, é o que a gente falou aqui. Olha só. Por que a teologia sistemática é importante? Na relação da verdade sistemática com o desenvolvimento do caráter. Na medida em que você aprende a verdade de maneira clara, sistemática, organizada, e isso entra dentro de nós dessa forma, isso ajuda no desenvolvimento do nosso caráter. E aí ele vai mostrando aqui vários pontos, aí ele chega a um ponto onde ele mostra a importância da teologia sistemática em função do testemunho vivo e forte da igreja. E aí ele fala lá dos tempos heróicos do passado. Por que na época dos mártires, aqueles que morreram pela fé, que lutaram pela verdade de maneira consistente a ponto de dar sua própria vida pelo Evangelho, pela palavra de Deus, ele mostra que essas pessoas conheciam a verdade de maneira clara, de maneira eficiente. Por quê? Porque havia essa importância para eles. Entre eles havia essa importância de aprender a verdade com clareza, com ordem, ponto a ponto. E a partir disso, eles se apropriaram dessa verdade e lutaram a tal ponto de dar a sua vida pelo Evangelho, porque eles sabiam muito bem o que eles estavam defendendo, pelo que eles estavam morrendo. O próprio apóstolo Pedro chega a dizer isso, para a gente estar preparado para responder às razões da nossa fé. Veja como é que o apóstolo Pedro, um pescador, mostra para a gente a necessidade da gente ter clareza da verdade do cristianismo, da verdade do Evangelho, da verdade das Escrituras. Como que eu posso ter clareza das razões da minha fé se eu não a aprendi de maneira organizada, de maneira sistemática? Então, gente, não é uma vaidade a questão da verdade sistemática, da teologia sistemática. Não é simplesmente ficar reunindo dados de maneira vaidosa, porque eu quero reunir aqui para ficar bonitinho, para ficar legal, para ficar organizado. Não, tem efeitos práticos, como o próprio autor aqui coloca. Então, esse é o primeiro desafio. A Bíblia, então vamos lá, ela não traz a doutrina sistemática, mas ela vai fornecer para a gente todos os dados necessários para a gente construir essa doutrina sistemática. Então, a doutrina da inspiração, quando ela é elaborada de maneira clara e eficiente, ela é elaborada de maneira clara e eficiente através de uma construção baseada onde? Nos próprios dados das Escrituras. Então, nós temos esse desafio porque a Escritura não aborda diretamente, mas vai fornecer para a gente os dados necessários para a gente construir essa verdade sistemática. E nesse caso aqui, a doutrina da inspiração. Agora, o segundo desafio. Vamos lá? Isso aqui também a gente encontra no dia a dia. Inclusive, sábado eu encontrei isso daqui, que eu vou ler aqui para vocês. Não que o sujeito fosse um herege,
enfim, falso profeta. Não, mas eu vou contar para vocês como é que foi e vocês vão entender. Vamos lá. Segundo desafio, qual é? Slide 2, está aí. Toda escola de pensamento sectário, ou seja, intolerante e herético, inicialmente começa recorrendo à Escritura contra a confissão, nesse caso aqui a confissão da igreja, baseada na elaboração, né, sistemática. E assim crê que seu desvio da doutrina da igreja é uma exigência da Escritura. Mas, na maioria dos casos, uma investigação mais detalhada conduz ao reconhecimento de que a confissão da igreja tem o testemunho da Escritura ao seu favor. O que o autor quer dizer aqui para a gente? Bom, a Bíblia não apresenta para a gente diretamente uma doutrina sistemática. Então, quando esses tais eles vão à Bíblia, ele diz que se a gente quiser ser fiel à Bíblia, o que a gente deve fazer? Abandonar os dogmas construídos pela igreja. Lembra que no slide 1, a gente tem os dados para fazer a construção da doutrina. Então, se eu quero ser fiel à Bíblia, diz esses tais, eu só vou ser fiel à Bíblia se eu abandonar esses dogmas construídos pela igreja. Porque, na verdade, esses dogmas construídos pela igreja, e nesse caso aqui, esses dogmas centrais do cristianismo que nós estamos falando, esses dogmas, eles são contra as Escrituras. Então, aparentemente, isso parece ser muito piedoso. Por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa nesse sábado, e aí na conversa lá eu estava falando sobre um determinado assunto, falei, olha, porque esse assunto aí tem várias linhas de pensamento, várias linhas doutrinárias, né? Aí ele parou, olhou para mim e falou assim, mas eu não sigo nenhuma linha de pensamento, eu sigo a Jesus. O que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer que essas doutrinas construídas pela igreja, para ele não tem validade, porque ele segue a Jesus. Isso não parece ser muito piedoso? Eu não tenho dogma nenhum não, meu irmão, eu sigo a Jesus. Olhando assim a princípio, isso aparenta ser uma grande espiritualidade. Mas alguém já chamou isso de piedosa arrogância. Porque sem perceber, o indivíduo que faz isso, vocês aqui nunca fizeram isso não, né? Pelo amor de Deus. Senão eu estou batendo em você sem querer. O indivíduo que faz isso, ele está dizendo assim, ó, ninguém pode ser critério de autoridade para mim. E aí, sem perceber, ele está fazendo o quê? O que ele está fazendo sem perceber? Ele está se colocando como critério de autoridade sobre todas as coisas. Eu sou o critério de autoridade. Eu digo aquilo que é e não é dentro das Escrituras. Ele não aceita ninguém colocando nada sobre ele. Espera aí, vamos ouvir o que a igreja falou através dos séculos sobre esse assunto? Quais são as doutrinas para a gente ver que antes de mim, né, antes da minha chegada no cristianismo, antes da minha chegada a Jesus, muita coisa aconteceu. Vamos ouvir o que a igreja falou através dos séculos, para ver se o que eu estou dizendo está batendo. Mas ele não, ele se coloca sem perceber, por isso que é piedosa arrogância, ele não tem consciência de que ao fazer isso, ele está se colocando como critério de autoridade primária das Escrituras sobre todas as coisas. Ele é o critério de autoridade. Ele é que diz que é a Escritura e que não é. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, eu não tenho nenhuma linha, eu sigo a Jesus, tá? Que Jesus? Jesus da Bíblia. Ah, então o Jesus que você interpretou da Bíblia. Veja que ele cai numa cilada
sem perceber. Outro dia eu estava conversando com outro. Veja que isso é normal no dia a dia. Eu gosto muito de história da igreja, eu me dedico muito ao estudo da história da igreja. Porque, assim, o sujeito que não conhece a sua história tem amnésia, né? Imagine você não conhecendo a sua própria história. Como é que fica? Se você não conhece a sua própria história, você não sabe da sua identidade. Aí, eu costumo dizer o seguinte, você como você tem uma biografia de vida aí de, sei lá, 30, 40 anos. Mas você como cristão tem uma biografia de 2000 anos. Então essa história vai te mostrar a identidade que você tem. Se você falar assim, eu sou cristão, você está assumindo uma identidade que não começou com você, começou através dos séculos. Então, quando a gente estuda essa história da igreja, que não é uma coisa de rebuscar o passado apenas, é saber da minha identidade. Quem eu sou como cristão. Porque antes de eu chegar, milhares já passaram e deixaram o seu legado e construíram para que eu hoje pudesse pegar, de certa forma, de mão beijada, né? Muitos morreram, muitos pereceram. É mais fácil você falar que você é do que realmente você ser. Porque tem, por exemplo, eu conheci uma irmã que ela, a igreja que ela era, ele ensinava que, por exemplo, para a gente, não cabe a gente ser um mártir, por exemplo. A gente sofrer como Estevão sofreu. Uhum. Para a gente isso não cabe mais. Isso é uma coisa que para a gente não serve. E a gente não tem que viver isso. Porque ela está vivendo no Brasil, né? Vai viver lá no Nepal, Afeganistão. Ela hoje, apesar de não estar nessa igreja, estar numa outra igreja, que tem um pensamento como o nosso aqui, ela tem vários embates com um pastor que diz que não concorda com uma série de coisas, porque na cabeça dela Ela acaba sendo critério, né? De verdade. Para si mesma. Ela acaba sendo a sua autodoutrina. Aí nessa conversa eu estava falando sobre a história da igreja e estava abordando o período dos pais da igreja, aqueles que sucederam os apóstolos. Quando os apóstolos morreram, quem que continuou guiando a igreja? Um grupo de líderes que foi reconhecido como os pais da igreja. Eu estava falando sobre os pais da igreja, a importância de a gente aprender, entender, porque a gente começa a descobrir a raiz da nossa fé, e aí a gente começa a se identificar com aquilo. Você não consegue mais ficar preso a uma denominação, achando que a sua denominação é tudo. Você consegue sentir a unidade do corpo, não só no seu espaço de atuação, mas você consegue sentir a unidade do corpo através dos séculos. Você se identifica com aqueles que lutaram e entregaram a sua própria vida para que o evangelho chegasse até ao nosso tempo. Então isso traz para a gente uma unidade muito profunda. Aí eu estava comentando sobre isso. Aí o rapaz falou assim, irmão, eu não quero saber dos pais da igreja, quero saber de Jesus. Não quero saber dos pais da igreja, quero saber da Bíblia. Aí eu perguntei para ele assim, você acredita na Trindade por quê? Porque você que formulou a doutrina da Trindade? Por que você hoje confessa a doutrina das duas naturezas de Jesus? Você que foi lá e formulou essas duas naturezas? Aí eu perguntei assim para ele, por que você segue um Novo Testamento com 27 livros? Foi você que chegou lá e falou assim, olha, os 27 livros agora são os livros inspirados por Deus, foi você que fez isso? Aí eu mostrei a época quando aconteceu isso, né? Aqueles envolvidos que Deus usou para definir a Bíblia que hoje a gente tem nas mãos. Aí fiquei meio com raiva, né? Tomara que ele não veja o vídeo, né? Mas eu não falei nome de ninguém, né? Então veja que eles fazem essa negação acreditando, está seguindo a Bíblia. Mas ele está rompendo com todo o legado da igreja, dizendo que ele agora é o critério soberano da interpretação da Bíblia. Tem um teólogo que é fantástico nesse assunto aqui que a gente está mostrando, Tertuliano de Cartago, na África, antigamente. Ele é do século III. Na disputa contra os hereges, ele usava um argumento muito interessante. Ele falava assim, olha,
a Bíblia, ou a Escritura, foi dada à igreja. É depósito da igreja. E sempre foi assim através dos tempos. Então vocês hoje chegando, reivindicando que a Bíblia pertence, que a Escritura pertence a vocês, ele era advogado, né? E aí ele usava o critério da advocacia na época para dizer o seguinte: uma vez que algo está na sua mão por muito tempo, se torna propriedade sua. Então ninguém mais tem o direito de pegar e dizer que pertence a você, a outro. Então ele usava esse critério para dizer que a Escritura foi dada à igreja e pertence à igreja. A igreja é o depósito da Escritura. Então os hereges não têm o direito de reivindicar a Escritura para si, porque pertence à igreja. Deus deu a Escritura para que a igreja, claro, conheça, viva e transmita ao mundo a mensagem. Mas a Escritura pertence à igreja. E ele diz o seguinte, que a gente precisa interpretar as Escrituras com quem? Com a igreja. Por quê? Porque ela não pertence a você. O seu exemplar pertence a você, você que comprou, né? Mas a Escritura... a Escritura, ela pertence à igreja, foi dada à igreja. E na hora que eu interpreto a Escritura, eu tenho que interpretar como? Sozinho? Vou ver aqui o que eu acho disso. Não. Quando você está aqui com o texto na mão, mergulhando na Escritura, você tem que pensar o seguinte: 2000 anos já se passaram até eu pegar essa Bíblia. O ato que eu estou fazendo aqui, milhares e milhares, milhões e milhões através dos séculos já fizeram. E já deixaram o seu legado aí. Então, o que esse texto diz? Poxa, eu estou aqui estudando, né, pedindo orientação de Deus, eu estou, assim, inclinado a pensar que esse texto quer dizer isso. Mas vamos ver o que a igreja disse desse texto através dos séculos? Aí você vai pegando os testemunhos e vai construindo a ideia sobre aquele texto para ver se está batendo com o testemunho da igreja através dos séculos. Isso é interpretar as Escrituras com a igreja. Não é estar dentro da igreja, é com a igreja através dos séculos. Então, esse contexto aqui, aparentemente, parece ser muito piedoso. Se eu vou à Escritura, a Escritura me chama a abandonar os dogmas construídos pela igreja. Então, vamos ver aqui se funciona assim mesmo. Vamos pensar aqui num assunto da Escritura. Vamos pensar aqui sobre oração. A Bíblia fala de oração do começo ao fim, não fala? De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vai falar de oração. Aí a gente quer formar aqui, a gente quer construir, a gente não pode chamar de doutrina da oração, que não existe. Mas a gente quer construir aqui um pensamento orientativo acerca da oração. Vamos pensar assim. Então vamos lá. Lembra aí de um texto que fala de oração. Vamos começar aqui a oração do Pai Nosso. Ok? Certo. Oração do Pai Nosso. O que a oração do Pai Nosso diz? Você está pensando? É um dado da Escritura? Aí agora você pega Tiago 5,16. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Outro dado da Escritura sobre oração. Falou em oração, o anjo já começa a operar aqui. Veja, aí você vai lá em Gênesis 18. Abraão está intercedendo com Sodoma e Gomorra. Outro dado sobre oração, não é? Você vai lá em Lucas e encontra, Lucas 19, se não falha a memória, o cego Bartimeu fazendo a sua oração diante de Jesus. Jesus passa em Jericó, ele grita: quem está aí? Jesus de Nazaré. Não, é o Messias, né, o filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí levaram o ceguinho lá diante de Jesus, aí Jesus pergunta para ele: o que você quer? Eu quero ver. Então veja, ele foi objetivo na sua oração, certo? Aí você pega Romanos capítulo 8. Nós não sabemos orar como convém. E esse mesmo Espírito intercede por nós, né? Porque nós não sabemos orar como convém. Quais são os dados que nós estamos pegando aqui? Nós estamos pegando vários dados de várias partes do texto bíblico sobre esse tema chamado oração. Aí veja, a gente pegou esse tema, começou a refletir esse tema, começou a pensar sobre esse tema,
para construir o nosso pensamento orientativo acerca da oração. Reunindo todos esses textos sobre oração, o que eu posso construir sobre esse assunto? Aí eu coloquei aqui a construção mais ou menos como é que ficaria. Olha, a oração dominical começa nela, né? Quando a gente pensa de oração, a gente tem que ir logo na base. A oração dominical. A oração dominical, né? A oração dominical é a oração essencial na relação entre o Pai Celeste e seus filhos que estão na terra. Nela, Jesus ensina os seus discípulos 3 coisas referentes à soberania de Deus: seu nome, seu reino e sua vontade. E 3 coisas acerca da sua providência, que é o pão, o perdão e o livramento. Ok? Então, eu olhando a oração do Pai Nosso, descobri isso. Poxa, a oração do Pai Nosso, no sentido geral, quer me ensinar a soberania de Deus e a providência de Deus. Poxa, legal. Aí eu vou para aquela oração do ceguinho e penso assim, olha, é bom que eu seja objetivo nas minhas orações, porque o ceguinho foi objetivo e a sua oração foi atendida. Mas nem sempre quer dizer que eu preciso ser objetivo na minha oração, porque nem sempre eu sei orar como convém, como diz lá Paulo em Romanos. Então, se eu for objetivo, como às vezes as pessoas fazem, tem que ser objetivo, senão você não vai receber. Espera aí, como assim? Se eu nem sei orar como convém? Se às vezes eu entro na presença de Deus, não estou nem com vontade de orar, estou nem com vontade de pedir, e nem com vontade de ficar ali. Isso não é oração? É. Você já orou assim, Senhor, não estou nem com vontade de orar? Senhor, não estou nem com vontade de caminhar. Eu estou aqui nessa situação. Não, isso não é oração não, irmão, isso é blasfêmia. Não, isso é oração, porque você não sabe orar como convém. Não, então, caramba, eu não sei nem mais o que orar, o que eu vou orar agora? Não sai nada. Poxa, então não estou conseguindo ser objetivo, peraí, não lembro nem o que orar, já orei pelo cachorro, já orei pela minha família, já orei pelos meus inimigos, já orei pela igreja, já orei pelo enfermo, o que eu vou orar mais? Enfim, a gente fica com aquelas dúvidas, Mas o texto está dizendo o seguinte, que a gente não sabe orar como convém, por isso que a gente tem um intercessor. Aí, por exemplo, Tiago diz que a oração do justo tem muita eficácia. Mas Gênesis 18 mostra que nem sempre a eficácia é do jeito que a gente quer. Porque Abraão orou, intercedeu para Sodoma e Gomorra, pedindo para livrar a cidade não foi livrada. Por quê? Porque a resposta, naquele caso, não dependia de quem intercedia, dependia de quem estava recebendo a intercessão. Quando eu formo esse pensamento sobre oração, tem como isso ser destruído? Tem como alguém falar assim, olha, esse pensamento orientativo sobre oração não vale, eu quero a Bíblia. Ué, como que não vale se eu estou tirando esse pensamento formulado da própria Escritura? Então, quando a gente avalia esse argumento de dizer que a Escritura exige o abandono dos dogmas da igreja, das doutrinas centrais da igreja, isso é uma falácia, é uma grande mentira. Por quê? Porque essas doutrinas que hoje nós sustentamos, inclusive a doutrina da inspiração, aonde que ela foi construída? Foi construída em cima dos dados das Escrituras. Portanto, se eu construo em cima das Escrituras, jamais isso pode ser destruído ou derrubado. Veja o que o apóstolo Pedro diz. Aquele que fala, fale segundo os oráculos de Deus. Capítulo 4, se não me falha a memória. O que Pedro está dizendo aqui? Tudo que a gente fala, a gente precisa estar embasado nas Escrituras. Logo, se eu estou construindo essas doutrinas sistemáticas com base nesses dados das Escrituras, jamais qualquer argumento pode destruir isso. Por quê? Porque a construção se baseia na própria Escritura. Certo? Agora, tem uma questão também que, por exemplo, eu estou entendendo, agora, quando você fala do sábado, né, eu nunca entrei em debate assim, porque tem coisas que você apresenta os argumentos e tal, mas a pessoa continua na sua
ideia. Uhum. Né? Mais preocupado em guardar o sábado e menos preocupado em tirar o gato da casa. Então, assim, enfim, eu falei isso. Uhum. Né? Então, quer dizer, quando eu vejo também pessoas que falam desse tipo de coisa que, eu não quero saber de dogma nenhum, de doutrina nenhum, porque eu sigo a Bíblia. Eu acho que tem gente que olha de um lado, olha do outro e fala assim, cara, tá todo mundo errado, entendeu? Eu não quero entender um lado, nem quero entender o outro. Vou seguir o meu próprio caminho, pronto, acabou. Tem esse problema também, né? É quando o texto, no caso, é a questão da interpretação. Quando o texto já passa a ser interpretado de uma maneira, né, que foge desse pensamento geral. Por isso que é bom a gente sempre comparar o que a gente está interpretando com aquilo que veio através dos séculos até nós. Porque a gente vai ver se a interpretação que eu estou fazendo está fundamentada naquele consenso geral da igreja. Agora, é claro que a gente está falando isso aqui, gente, no sentido das doutrinas fundamentais, que não há, assim, revogação, em hipótese alguma. Nós estamos falando de doutrinas que vão atravessar os séculos e que vão atravessar o tempo e deve ser mantida na mesma substância. Agora, outras doutrinas acessoriais, quer dizer, não são doutrinas fundamentais, são doutrinas, né, mais gerais. Essas doutrinas pode até haver essa linha divergente de interpretação, como acontece também em outros assuntos, né, vinda de Cristo, a igreja arrebata antes ou passa pela tribulação, ou seja, nesses aspectos acessoriais que não são fundamentais, nós podemos divergir naturalmente. Mas no que diz respeito a essas doutrinas centrais, fundamentais, essas doutrinas aqui, elas são absolutas. Se você abrir mão delas, o cristianismo cai, no sentido da sua consistência. Então, nesse aspecto aqui, a gente tem uma concordância geral, porque a discordância aqui já é uma questão de destruição dos próprios fundamentos do cristianismo. Foi o que aconteceu com o surgimento do modernismo, né? Da questão dessa nova teologia. 3, a gente já está caminhando para o final, gente. Vamos lá, aqui há um contraste. Terceiro desafio. Os modernistas, nesse caso aqui são os teólogos que abraçaram, né, a nova teologia, né? A teologia liberal, a teologia moderna, geralmente admite que Jesus e seus apóstolos aceitavam o Antigo Testamento como palavra de Deus. Outros, como aí dá o nome de um teólogo aqui, como Roth, embora admita isso com respeito aos apóstolos, creem que a dogmática da igreja não pode apelar a Jesus para a sua doutrina da inspiração. No caso desse dogma, assim como no caso de todas as outras doutrinas, o slogan de volta a Cristo é enganoso e falso se estiver contraposto ao testemunho dos apóstolos. O que ele quer dizer aqui? Quer dizer o seguinte, tá? A gente admite que Jesus e os apóstolos deram testemunho da Escritura, autenticaram, reconheceram a Escritura. Porém, os apóstolos podem até ser usados como base da formulação doutrinária. Mas Jesus não. Porque Jesus foi adogmático. Então, se eu quero voltar a Jesus, olha o slogan, né? De volta a Jesus, se eu quero ser fiel a Jesus, eu tenho que jogar fora esses dogmas da igreja. Porque esses dogmas da igreja estão contra o próprio Jesus. Sustentar, e coloca eles, sustentar esses dogmas é colocar a Escritura numa camisa de força, violentar a Escritura e dizer aquilo que ela não diz. Então voltemos a Jesus e abandonemos esse dogma.
Os apóstolos, a gente pode até admitir que neles há uma sustentação doutrinária. Porque, de fato, o que aconteceu? Jesus trouxe o Evangelho, transmitiu a palavra da verdade, e depois que ele foi embora, quem que ele deixou para continuar a transmissão do Evangelho e interpretar o Evangelho para o mundo? Os apóstolos, certo? E aí o que os apóstolos fizeram? Eles começaram a doutrinar, né, a igreja no Evangelho. Então tem um Evangelho transmitido por Cristo, e aí os apóstolos que foram levantados pelo próprio Cristo continuaram a transmissão do Evangelho, e na medida que eles ensinaram o Evangelho ao mundo e transmitiram o ensino do Evangelho à igreja, eles desenvolveram as doutrinas apostólicas. Lembra lá que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 42 a 47, a igreja perseverava no partir do pão, na oração e nas doutrinas dos apóstolos. Então, entre os apóstolos, quem foi o maior doutrinador? Paulo. O maior doutrinador entre os apóstolos foi Paulo. Ele recebeu o Evangelho e aí começou a formular as doutrinas desse Evangelho e transmitir esse Evangelho com base nessas doutrinas apostólicas. Então, esses modernistas dizem o seguinte: bom, os apóstolos, sim, a gente pode até usar para apoiar o dogma da igreja, mas se a gente quer voltar a Jesus, a gente tem que abandonar isso. Agora, eles colocam Jesus e os apóstolos em contradição, em oposição. Como se Jesus estivesse falando uma coisa e os apóstolos estivessem falando outra coisa. Como se tivesse centrado o interesse do homem e tirado a doutrina, então, o que Cristo estava falando de verdade. Isso. É como se eles deram a interpretação que eles quiseram. Isso. Isso aí, como muitos falam, foi o que Paulo falou. O problema é de Paulo. Não tenho nada com Paulo, tenho com Jesus. Bota em contradição. Se você quiser voltar a Jesus, tem que largar os dogmas da igreja, tem até que abrir mão de muitas coisas que os apóstolos falaram. Porque os apóstolos começaram a desenvolver doutrina que, às vezes, segundo eles, acabou distorcendo o Evangelho de Cristo. Isso é perigoso. Por quais razões? Vamos lá. Tem um pastor no Brasil que ele fala que Jesus é a chave hermenêutica. Ou seja, Jesus é a chave de interpretação de tudo. Então eu vou a Jesus e aquilo que Jesus diz eu utilizo para interpretar toda a realidade espiritual, toda a realidade do mundo. Mas os apóstolos, o problema é deles. O que Paulo falou, o que Pedro falou, o que Judas falou... Judas não foi... Judas, o irmão de Jesus, né? Não foi apóstolo, mas escreveu ali a carta de Judas. Se não tiver em conexão com Jesus, se contrariar o pensamento de Jesus, eu deixo eles de lado e fico com Jesus. Mas veja, como é que a gente conheceu Jesus? Claro, eu conheci pessoalmente, experiência pessoal, beleza. Mas o Jesus que você conhece foi através de quem? Dos apóstolos. O próprio Cristo selecionou os apóstolos, levantou os apóstolos como seus enviados. E lembra quando ele está indo embora lá, em João capítulo 14 e tudo lá, que ele fala assim, olha, eu vou enviar outro Consolador, Espírito da Verdade, e ele vos fará lembrar tudo aquilo que eu disse. E ele vos guiará toda a verdade. Então veja, o próprio Jesus está mostrando que os seus apóstolos iam fazer o trabalho de continuação da pregação do seu evangelho, autorizado e estabelecido por ele e revestidos pelo Espírito Santo. Então veja, esse pastor fala assim, Jesus é a chave hermenêutica, eu fico com Jesus e deixa para lá todo mundo, até os apóstolos.
Tá, mas o Jesus que você conhece, ele vem da onde? Das Escrituras. Porque se a gente usar esse critério, a gente pode falar assim, o Jesus dos OVNIs. Ué, quem pode dizer que aqueles que dizem que Jesus é um OVNI, um ET, está errado? Não, a Escritura. Ah, mas a Escritura foi o testemunho dos apóstolos. Então, esse Jesus que é chave hermenêutica é qual Jesus? É o Jesus histórico? Né? Aquele homem da Galileia normal, como qualquer outro homem? Veja que colocar isso, você abre precedente para todo mundo ter o seu Cristo. O Cristo, né, do movimento LGBT, né? Mais um profeta, um sábio. Qual é o Cristo que vai ser a chave hermenêutica? Pronto, você abriu o critério para todo mundo colocar o seu Cristo, o seu Jesus, como a chave de interpretação de todas as coisas. Logo você está rompendo com os apóstolos e automaticamente está rompendo com o próprio Jesus. Mais 2 para a gente encerrar. Falta 7 minutos. Ih, voltei. 4. Vamos lá. Os assim chamados fenômenos das Escrituras não podem desfazer esse alto testemunho da Escritura e não pode ser invocado contra ela como um partido na discussão. Eu não vou ler tudo, para a gente não ficar aqui, né, gastando muito tempo nessa leitura. Mas o objetivo dessa quarta parte está mostrando o seguinte, que a pesquisa histórica, a pesquisa científica, deve ser o critério de aferição, de comprovação dessa doutrina da inspiração. Não o autotestemunho da Escritura. Veja, quando eu olho para esse autotestemunho da Escritura, a Escritura se autoafirma como inspirado. Tá bom, qual é o critério que eu vou utilizar para comprovar esse autotestemunho da Escritura? Segundo essa linha de teologia, esse protestantismo crítico, essa teologia liberal, essa teologia moderna, o critério é a pesquisa histórica. Então eu preciso utilizar a pesquisa histórica para saber o que a Bíblia realmente quer dizer sobre os assuntos, inclusive o assunto aqui em questão da inspiração. Então, utilizando a pesquisa histórica para descobrir a origem da Bíblia, a sua forma, o seu conteúdo, os seus fenômenos, a partir dessa pesquisa, eu consigo comprovar o que de fato é essa inspiração. Porém, a grande pergunta é, qual é o verdadeiro critério da gente comprovar esse autotestemunho da Escritura acerca da sua inspiração? Qual é o verdadeiro critério? É o mesmo critério que nós utilizamos em relação à existência de Deus e à providência de Deus. Existe pesquisa histórica e científica que pode comprovar, nesse sentido, a existência e a providência de Deus? Esse é o método? Tá, você pode usar a pesquisa científica para mostrar se o universo é fruto de uma evolução ou fruto de uma mente inteligente, porque os dados da própria natureza vão apontar para um lado ou para o outro, beleza. Mas qual é o critério que você utiliza para comprovar a existência de Deus e a providência de Deus no mundo? O critério fundamental é Hebreus capítulo 11, verso 6. Vamos lá para ver o que está escrito lá? Teologia tem que ter leitura da Bíblia também, senão fica uma teologia capenga. Qual é o critério aí? Leia aí para mim, um teólogo brilhante aí, do século XXI. Ih, ficou com vergonha lá. Hebreus 11, 6. Vai.
Isso aí. Qual é o critério que o autor aos Hebreus está mostrando para a gente comprovar esses dois aspectos de Deus, a sua existência e a sua providência? O critério se chama fé. Esse é o mesmo critério que nós utilizamos para comprovar o alto testemunho da Escritura acerca da sua inspiração. É o critério da aceitação do próprio testemunho da Escritura. A pesquisa histórica pode me ajudar a entender muito mais o significado da Bíblia, a origem da Bíblia. Na verdade, a pesquisa histórica me dá uma bibliologia e não uma doutrina da inspiração. E lembrando aqui, gente, que quando a gente fala que o critério fundamental de comprovação, na verdade, é o critério da fé, como critério de comprovação da existência da providência, a gente pode pensar assim, olha, mas esse critério é muito superficial. Não é? A gente fica com essa sensação, pô, peraí, fé, mas se eu quiser, todo pensamento, a gente não pode esquecer disso, todo pensamento, todo sistema de pensamento filosófico, científico, religioso, todos os sistemas de pensamento que existem no mundo, ele começa com esse primeiro movimento, que é o movimento da aceitação. Eu aceito tal axioma, que é uma verdade fundamental que eu não posso provar, que eu reconheço, que eu recebo, isso na ciência, na filosofia, em qualquer lugar. Eu recebo esse axioma, ou seja, essa verdade fundamental, não tenho como provar ela, e a partir dela eu construo todo o meu pensamento, filosófico, científico, seja o que for. Veja que o primeiro movimento de todos os pensamentos é o mesmo. Aqui, no mundo científico, no mundo filosófico, se chama axioma. Uma verdade fundamental que eu não posso provar, mas eu reconheço. Parto dela para construir o meu pensamento. E como que a gente chama esse axioma bíblico? A gente chama de fé. Só muda o termo, fé ou axioma. Mas nós partimos do mesmo fundamento, da aceitação de uma verdade fundamental que eu não posso provar, para construir todo o meu pensamento, todo o meu sistema de pensamento. Certo? E para fechar, os modernistas confundem a inspiração sobrenatural com a inspiração natural. Aqui, eu encerro essa aula mostrando a seguinte realidade. Depois do protestantismo crítico, depois da consolidação da modernidade, desse movimento de cultura, lembrando que a Idade Moderna começa onde? Lá no Renascimento. E é consolidada onde? Lá naquele movimento chamado Século das Luzes. Pronto. Consolidou a modernidade com novos valores. E qual é o valor que rege essa modernidade que a gente trabalhou aqui? É a negação da intervenção divina e, no lugar dessa intervenção, assume-se o naturalismo como critério de investigação. Só temos o mundo natural. Não existe intervenção sobrenatural, só temos o mundo natural. Ora, se nós só temos o mundo natural, tudo que eu for investigar com critério naturalista tem que ser partindo da perspectiva natural. Portanto, o que é inspiração? É um fenômeno natural. Então, há uma confusão dessa inspiração sobrenatural com essa inspiração natural. Porque, de fato, a inspiração natural existe. O autor coloca nesse tópico aqui, o 4, mostrando, no 5, mostrando para a gente que a inspiração acontece em todo o universo de maneira natural. Deus inspirou a existência, lembre que inspirar é soprar. Ele inspira os dons e os talentos, as vocações humanas, isso naturalmente. Toda criatura é uma criatura que veio a esse mundo, seja toda criatura do universo,
está nesse mundo por causa da inspiração de Deus, do autor desse universo. Então, basicamente existe uma inspiração natural, mas quando a gente fala da inspiração divina, é um ato sobrenatural que não se confunde com essa inspiração natural. Certo? Vamos parar por aqui? Tem alguma pergunta aí para acrescentar alguma coisa? Uma dúvida? Fechamos. Podemos fazer a oração final? Então, quem vai fazer essa oração final aí? Ela apontou para você, ó. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais uma aula. Obrigado, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela disposição do nosso professor. Sim, ó Deus. Cada um que está aqui, Senhor, contribuindo, aprendendo, que possamos crescer em conhecimento de Ti, sabedoria. Abre os nossos olhos, ó Pai, para que venhamos entender, ó Pai, vários aspectos da nossa fé, para que possamos ajudar, ó Pai, aqueles que às vezes estão confundidos, e aqueles, ó Pai, que Sim, ó estão Deus. perdidos, que nós possamos ter a Sua clareza e que essa clareza possa ser passada, Senhor, para outros. Em nome de Jesus, Pai. Leva-nos, ó Pai, em paz para nossas lares, guarda-nos, ó Pai, pelos nossos caminhos, ser conosco, ó Pai, nessa semana, nos dê uma semana abençoada e que possamos ter o Senhor conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Então está encerrado, gente. Até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Já passamos da metade. Agora vamos. E hoje a gente nem usou o microfone, né? Nada, eu sei que a gente chega no trabalho, da luta. Aí a gente já chega moído aqui, né? Todo mundo. Também tem isso. Pra gente